a tela, já que estamos todos aqui prontos e ávidos para trabalhar, para produzir. A profecia nunca falha, isso, não sei, vocês sabem, né? Eu tenho dom para isso. Como vocês podem ver, nós estamos quase lá, quase lá. Nós vamos dar um tempo aí. Não vai cair os rolés de velocidade radial no efeito Doppler na prova, né? Pode ter, tem um exercício lá que trata de rotação lá, né, do objeto, tal do apito, né? Tem um lá que trata de rotação do apito e conforme a velocidade angular do apito, você tem como tirar qual é a variação de frequência, né? Tá? Bom, vamos lá. Olhando para o nosso... Me confundi lá no 16.2. Tá, deixa eu anotar aqui, porque na verdade tem alguns vídeos que eu tenho que baixar lá, tenho que puxar para lá. Deixa eu anotar aqui nos meus. Zica. Aí depois eu faço uma revisão desses vídeos. Oi. Professor, você Oi. colocou vídeo sobre os tubos sonoros abertos. Daí, nesse vídeo, você mostra um slide do tubos sonoros fechados, só que você nem postou vídeo de tubos sonoros fechados. Que você mostra a diferença que tem, que uso 4 e nos tubos abertos uso 2. Daí você Tá. mostra o slide, mas nem tem aula desse slide. E Beleza. também a primeira aula, que ela tem 17 minutos, você postou 2 vídeos, mas é a mesma. Você postou 3 vídeos, mas é a mesma aula, é a mesma da primeira, só que os outros 2 são ela dividida no meio. Tipo, é um de Tá. 5 e um de 10, só que é a mesma aula. Tá bom. Eu olho isso aí. Eu olho lá para não, com mais cuidado isso aí para deixar certinho. Valeu. Por Obrigado. nada. Obrigadão. Precisava. Ainda alguém. Era só para ver se vocês assistiam o vídeo mesmo. Se estão assistindo. Isso é bom. Pelo menos a Amanda tá. Bom, gente, o que eu ia falar para vocês? Não foram carregados? Vou carregar lá para vocês. Beleza, eu carrego isso aí. Foi algum erro aí na hora de puxar essas coisas aí. Como vocês podem ver no nosso cronograma aí, nós já estamos quase lá e vamos dar um tempo agora para nós. Nós temos hoje, falando sobre dia 19, nós vamos fazer alguns exercícios. Na aula passada, nós falamos sobre cordas vibrantes e efeito Doppler, né? Já falei para vocês o que era o fenômeno, né? Qual que era a questão do fenômeno. Aí eu resolvi fazer o seguinte, para não misturar as coisas, lá nós vimos os fenômenos, né? Uma hora, outra, mas na hora de resolver exercício, às vezes eu acho que mistura muito, para não misturar as coisas. Hoje eu resolvo com vocês tubos, cordas vibrantes e tubos, tem alguns exercícios que eu separei para vocês lá, resolvo esses. Aí, semana que vem tem CIEP, você já sabe. Na outra semana, lá no dia 3 do 11, nós vamos fazer exercícios também, tá? Então, dia 3 do 11, nós teremos, do 12, desculpa, nós teremos exercício. Aí nós faremos efeito Doppler, ok? Quanto à semana que vem? Nessa semana nós já não tivemos a nossa aula de reforço por conta do segunda-feira, né? Feriado. Nós vamos... Foi essa semana o feriado, né? Foi. O que eu tenho? A semana que vem eu vou ter o mesmo combinado com vocês. É o CIEP e eu não posso marcar nada com vocês, senão alguém vai dizer que eu estou obrigando vocês a participar da atividade e eu não tenho atividade nenhuma. Então, a semana que vem eu não estou marcando nada. Não, esquece aquele trabalho lá. Os vídeos foram gravados o ano passado, tá? A Isabela perguntou se eu trabalho 3. Trabalho 3 vocês não têm, beleza? Então, relaxa.
Então, voltando ao assunto. Vou fazer o mesmo combinado que eu fiz com a turma de Física 5. Eu aguardo vocês se reunirem em grupos. Olha, professor, eu estou precisando de uma ajuda em tal tema. Escolham de preferência um tema para a gente tratar, para a gente resolver, para a gente discutir sobre isso. Aí a gente marca um horário a semana que vem. Mas que vocês estejam querendo, vocês estejam precisando. Se vocês não precisarem, é na outra semana a gente vai ter normalmente na segunda-feira. Então, no dia como é que é? Semana que vem é CIEP, de 22 a 26. No dia 29, a gente tem aí, normalmente, o nosso horário marcado aí, na segunda-feira, para tirar dúvidas, tá? Aquele horário de reforço. Então, a semana que vem eu não vou deixar marcado no dia 22, para não dizerem que eu estou marcando a atividade. Então, para não ter esse problema, não vou. Se vocês quiserem, vocês me mandam um recado. Ó, nós organizamos aqui, professor, e a gente viu que está assim, e o horário que a gente encontrou disponível são esse, esse e esse. Me mandam uns 3, 4 horários aí, que daí eu vejo como é que eu estou. Semana que vem não tenho aula, mas eu tenho algumas reuniões, continuam tendo. E aí a gente pode marcar. Tá bom, gente? Combinado? Sim, não, talvez. Quem sabe? Claro, claro. Beleza, beleza. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês. Semana passada a gente falou sobre tubos sonoros e não necessariamente, muitas vezes eu comento, eu falo, mas a gente não consegue identificar isso no dia a dia, né? No dia a dia. Quando nós falamos sobre tubos sonoros, nós falamos, opa, isso aqui não, deixa eu abrir o livro de vocês para ficar no conteúdo e mostrar para vocês lá o que eu quero mostrar. No finalmente. Aqui. Relacionar. Então, quando nós falamos em tubo, falou para vocês, primeiro, em tubo sonoro fechado, e daí depois ele falou para vocês em tubo sonoro aberto. Independente do fenômeno que acontece em um e acontece em outro, formação de ondas, muitas vezes a gente não tem muita clareza sobre o que é isso. Quais são os efeitos disso aqui? E daí eu resolvi fazer uma demonstraçãozinha para vocês, muito rápida. Só que para fazer essa demonstração, eu preciso comparar aqui, ó, essas duas fórmulas aqui, ó. A frequência no tubo sonoro fechado, ela é aqui, ó, F1 OV sobre 4L. Quem é F1? A frequência do primeiro harmônico. Quem é o primeiro harmônico? O primeiro harmônico é o harmônico que se forma com essa cara aqui, né? Com essa cara aqui. Ou seja, eu tenho aqui 1/4 de onda, né? Lembra? Tudo fechado, 1/4, 3/4, 5/4, ele é sempre número ímpares de quarto de onda. O tubo sonoro aberto, ele já tem F1 igual a V sobre 2L, nós vamos usar daqui a pouco essa relação num exercício, V sobre 2L. E eu tenho sempre a formação de 2/4, ou seja, meia onda. 2/4, 3/4 e assim por diante, né? 3/4 não, 4/4, sempre de meia e meia onda, né? Então eu tenho aqui a formação dele. Mas o interessante que eu vejo é o que acontece em qualquer um dos dois com a frequência quando eu mudo o comprimento do tubo. Se eu diminuir o comprimento do tubo, ó, diminuir o valor de L, o que acontece com a minha frequência? Aumenta. Aumenta a frequência, F1 aumenta, aqui, na fórmula. E como que eu vejo isso, gente? Eu trouxe, quero ver se vai aparecer. Isso aqui não vai aparecer muito bem, mas é uma garrafa de suco de uva. Aquele suco de uva chileno, tá?
Tem uma brincadeirinha que muitos de vocês já fizeram, né? Que é pegar essa garrafa e assoprar no bico dela. Quando vocês fazem isso, o ar entra. Isso aqui, para ele, é um tubo aberto ou fechado? Fechado. Fechado. Tem essa cara. Então, significa dizer que quando eu estou assoprando, na hora que eu assopro, formam-se os harmônicos aqui. Quais harmônicos se formam? Quando eu estou simplesmente assoprando, o harmônico que eu vou ter é esse primeiro. Eu induzo o primeiro aqui. Ou seja, o som, ele tem aqui, nesse ponto aqui no final, é a maior, ele não vibra, né? Finalzinho, ele quase não vibra, porque ele está grudado na parede, e a maior vibração acontece aqui na extremidade. E o conjunto dessa onda estacionária que se forma gera esse som. Aí, e esse som vai ter uma determinada frequência. Ok. Eu não posso, assoprando, atingir outros harmônicos, tá? Eu não consigo fazer isso. O que eu poderia fazer? Colocar aqui do lado um fone, um microfoninho, aliás, um foninho para emitir, né? Um emissorzinho de som, eu poderia colocar até meu celular aqui, e esse som eu vou regulando as frequências, conforme eu vou mudando a frequência, eu vou percebendo que a garrafa também emite. Ela começa a ressoar esse som. Só que ela ressoa em frequências muito bem definidas. Quais são essas frequências? Eu vou ter lá uma frequência que vai me corresponder ao primeiro harmônico. Por exemplo, vou chutar lá, vai dar lá uma frequência de 200 Hz. Estou chutando. Se ela ressoar em 200 Hz, o próximo dela já não vai ser o segundo harmônico. É o segundo harmônico, mas já não é próximo. Já vai ter que dar um salto aqui, ó. Qual que é esse salto? Olha lá, no tubo fechado, eu tenho sempre... Cadê onde que ele mostra? Ó, 2 vezes F1, 4 vezes F1. Ah, não, esses são os proibidos, né? Eu vou ter aqui 3 vezes F1, 5 vezes F1, 7 vezes F1, 9 vezes F1. Então, se eu tenho 200, eu vou ter 600, eu vou ter 1000, né? E assim por diante. 3, 5, 7, 9, números ímpares. Sempre é isso. Ok? Bom, aí, deixa eu só ver um negócio aqui que a coordenação, para acertar o negócio com a coordenação, é isso aí. Deixa eu baixar. Que a professora Isabel está me mandando um monte de coisa aqui. Professora, a frequência pode ser um número com vírgula? Pode, Dízimo? pode. Nós trabalhamos com frequências, números inteiros para facilitar, né? Mas pode ser. Tudo depende como é que eu posso dizer? Do timbre desse cara aqui. Das configurações desse cara, tá? Ok, bom. Aí, nós vimos aqui, ó, no tubo fechado, para mudar a frequência, eu não tenho como mudar a velocidade de propagação do som. Eu poderia até mudar colocando aqui dentro um gás diferente, colocando um nitrogênio, colocando um oxigênio. Já viram aquela galera que inala... Como é que é? Fica com a voz fina? Gazélio. Gazélio, muito obrigado, esqueci. Fica com a voz fina? É isso que acontece. Eu mudo a velocidade de propagação do ar, do som, né? Dentro da toda a minha caixa aqui, da laringe e tal, eu mudo a velocidade de propagação disso, do som ali, e isso vai fazer com que esse som, se eu aumentar a velocidade, eu aumento a frequência. Então, no gazélio, o som se propaga mais rápido, vou falar fino. Ok? Beleza. Mas nessa garrafa não é o caso. Eu não tenho aqui nem gazélio, nem nada disso. Eu tenho o ar ambiente. O que eu poderia fazer para mudar isso? Para mudar essa frequência?
Qual é a outra grandeza que eu posso mexer ali? A largura, o tamanho da garrafa. A tamanho da garrafa, que na verdade não é a largura. Aquele L é o comprimento do tubo. Deixa eu ver se eu ficar na frente. É o comprimento do tubo, correto? Para mudar o comprimento do tubo, espero que eu não faça uma meleca, eu posso colocar água. Então, peraí, antes de mais nada, deixa eu só fazer de novo para vocês lembrarem. Senhor, não sei se sabe, mas não sai o som do que você faz na garrafa. Aqui, Não faz? Não sai? Nada? Mas como? Porque É por causa da supressão de ruído. ele está com supressão de ruído ligada. Deixa eu ver aqui. Já que eu coloquei água aqui já. Eu acho que se na hora que você assoprar, você bater alguma coisa na mesa, daí, tipo, o teu microfone meio que liga, daí dá pra ouvir. Opções de reunião, deixa eu ver. Se permitir anunciar todo o microfone para os participantes, permitir acompanhamento, permitir reações, fornecer legendas, CART. Não. Configuração de dispositivo. Supressão de ruído. Automático, padrão. Desativado. Vamos ver se agora sai. Estão ouvindo? Saiu. Saiu? Então eu vou tirar a água. Muito bom. Obrigado pela dica. Isso aqui é importante. Ouviram? Sim. Vocês viram que nessa situação estava com uma determinada frequência, por sinal bem grave o som, ou seja, uma frequência baixa. Diminuir agora o comprimento. Quando eu coloco a água, o som só se propaga até a superfície da água, ele não se propaga mais. Diminuiu, né? Próximo. Agora o comprimento do tubo é isso aqui, bem pequeno, porque a água está aqui em cima. Então é bem pequeno o comprimento do tubo. Perceberam a diferença? Sim. Então é isso que eu vejo, é isso que eu tenho condições de medir. Eu vejo essa oscilação do primeiro harmônico, que só lembrando, quando eu coloquei para vocês o simuladorzinho lá das ondas estacionárias, né? Aqui é o aberto, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Extremidades. Uma extremidade. Isso aqui. 1/4. Agora, o tubo fechado, né? 1/4. Agora, se eu vou para uma próximo, ó, os harmônicos que eu consigo atingir a partir daqui, colocando outro tipo, mas eu tenho que colocar uma fonte sonora que ressoe. Entre essas frequências, não vai ressoar. O que eu vou ouvir é o som emitido só pela fonte sonora. Não tem nada a ver com o som emitido ressoado lá dentro da garrafa. Ok? Sim ou não? Beleza, pessoal? Entenderam? Muito bem. Se entenderam, acredito que nós podemos... a Isabela perguntou se a largura do tubo não interfere, né? No caso, a diferença da boca da garrafa para o resto. Não. O que a largura do tubo faz, ou até o material do tubo, a espessura do material do tubo, o que ele faz é mudar o timbre. Tanto que se você pegar duas garrafas, mesmo tamanho, mas se elas forem fabricantes diferentes, e você fizer isso, você vai ouvir sons diferentes. Elas podem estar emitindo na mesma frequência, inclusive. Mas o timbre delas é diferente. O que é esse timbre? É a composição daquelas... Quando eu assopro, ali dentro se formam... Eu tenho várias ondinhas pequenas que formam essa onda estacionária, como por interferência de onda. Lembra? Interferência somatória e subtração das ondas, né? Então eu tenho várias ondinhas ali.
ressoamento das ondas lá dentro é que dão um som característico. Por isso que eu ouço o som de um violino, eu reconheço o som de um violão, é diferente. O som de uma tuba é diferente, de um clarinete é diferente. Tem os instrumentos de sopro aí, eles podem estar todos na mesma nota. Mas cada um tem um som característico. Por isso que eu tenho uma voz diferente da tua. Por quê? Porque o meu tubo sonoro aqui, ó, essa região tem uma configuração diferente da tua. Então você tem dois irmãos gêmeos, podem até ter uma voz parecida. Eles, ou não só irmãos, mas enfim, se tem duas pessoas que você fala assim, nossa, tem uma voz parecida com a de fulano. Mas igual não é. Pode ser que o meu ouvido não capte essa diferença. Pode ser que o meu instrumento de medida aqui não tenha condições de capturar essa diferença. Mas aí é um defeito dele. Agora, se eu colocar num sistema eletrônico que vai gravar, que vai pegar a onda, separar, coloca as duas pessoas, aquele cara que imita o fulano, imita igualzinho, todo mundo acha que é perfeito. Se for colocar, não dá. Então, a voz também é uma forma de medida biométrica, de identificação biométrica. Assim como a digital, assim como a íris do olho, a voz é uma forma de identificação biométrica. E, estendendo um pouquinho nesse assunto, existem estudos, inclusive tem um professor do CEPT que faz esse estudo, professor Neves, que mostram que o jeito de andar também é uma identificação biométrica. Estranho, né? Então, você tem o seu jeito de andar e mais ninguém tem. Beleza? Mas o Silvio Santos é um robô, né? Ele já é um androide já há muito tempo, então aí não conta. Ok, gente? Professor, agora me surge uma dúvida. Fala. Se cada tipo de som tem um timbre, que é o que vai permitir a gente diferenciar as diferentes ondas sonoras, né? Como é que uma pessoa consegue mudar o timbre dela? Quando você fala, você tem condições, você tem as articulações não, mas você tem os músculos aqui, né? Em que você consegue mexer esses músculos. Então, é a forma como você mexe. E lembre-se que o som, ele é gerado desde o pulmão, né? É o ar que sai aqui. Então, desde mudança aqui na caixa, quem canta, quem canta aqui, assim, pelo menos em coral e coisa, já fez aula de canto, sabe, né? Você tem técnica vocal para você controlar a tua voz com diafragma e postura. Então, até a tua postura interfere, porque você muda o desenho da caixa. É como se você pegasse um violão, pega aquela caixa do violão e torce ela. Né? Quando você faz isso, quando você faz assim. Por isso que quando a pessoa que vai cantar ópera, é importante que ela tenha uma postura correta. Porque aí ela tem o máximo da sua caixa torácica, ela tem a distensão aqui de todos os seus músculos, e aí ela consegue controlar melhor isso, do que até a postura muda. Entendeu? Ah, entendi. Beleza? Então, é exatamente por isso. Ótimo, gente. Ô, professor, Oi. tem aqueles negócios, tipo assim, música, frequência tal que regenera células, sei lá. A gente tem algum estudo científico? Como Não sei se você já viu isso. Não. Sei lá, tipo assim, você coloca essa frequência aqui, essa música pra aumentar, sei lá, um tipo de hormônio. Sei lá, tô falando aqui eu já ouvi falar, mas tipo, Olha, existe alguma coisa relacionada? não sei se tem algum estudo científico em relação a isso. O que eu posso dizer assim, o som, assim como você tem o ultrassom, né? O ultrassom você pode utilizar para fazer uma imagem, então ele está interagindo lá. O som vai interagir com o teu corpo, ele tem frequência, a frequência que ele trabalha vai possibilitar interagir com o teu corpo, inclusive ele pode danificar. Você já, não sei se tem lá no nosso laboratório, limpeza de materiais por ultrassom. O ultrassom, dependendo da frequência, dependendo da intensidade, ele arranca, então ele pode destruir também a célula, né? Agora, regeneração,
Não sei, eu não sei. Eu fico meio assim, né? Porque hoje em dia, muitas das técnicas que apresentam como científicas, né? Na verdade, são pseudo, né? Então, mas dá para olhar. Vamos olhar. Frequência para mudar a cor do olho. Ah, pode ser. Eu não sei. Eu não sei se tem algum estudo científico sobre isso. Tá? Vamos fazer os exercícios que eu acho que vocês estão querendo isso também. Pinga-limão que muda. O meu fica vermelho. Bem vermelho. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu coloquei essas duas figuras aqui, um GIF e uma imagem, para vocês, só para ilustrar o que a gente vai falando aqui sobre a corda, mas olha aqui, ó, eu achei muito legal essa imagem, porque ela mostra a formação de ondas no violão. Né? Então, o que é aqui, ó? O que é essa linha aqui? O que eu estou tendo aqui? Aqui eu estou tendo nós, um nó em cada corda. Todos eles estão com nó no mesmo local. E o que é aqui, ó? Os ventres, né? Os ventres. Então, os ventres e os nós estão aqui. Tá? É isso que acontece lá no violão na hora que você está tocando. E aqui aparece um GIF, né? Com a imagem do meu primeiro harmônico acontecendo. Nota que ele dá toda uma tremida, assim, né? Por quê? Porque é a forma que eu tô batendo, a forma que foi... isso aqui é um violino. É a forma que passou o... Esqueci o nome da varetinha do violino lá. Tá? Mas ele vibrando. Então é só para mostrar para vocês como que acontece, para deixar bem explicitado, né? Isso, o arco. Obrigado. E agora vamos resolver propriamente dito. Esses aqui eu acho que são exercícios de fixação, tá? Uma corda de 60 centímetros de comprimento e massa 0,45 gramas está submetida a uma tensão de 15 newtons. Então eu tenho uma corda cujo comprimento é 60 centímetros. Ela tem uma massa igual a 0,45 gramas e está submetido a uma tensão igual a 15 newtons. Por favor, gente, vou repetir, já falei isso. Prestem atenção nisso, porque eu não quero ninguém na hora da prova achando que esse T aqui é de trabalho, sabe? Tempo. Não, ele está escrevendo, não é período. Esse T não é período, esse T aqui é de tração. O que é a tração? É uma força que ele aplica, ok? Aí ele pergunta, qual a densidade linear da corda? Bom, na letra A, qual é a densidade linear da corda em 2 unidades, gramas por centímetro e quilograma por metro. Para saber a densidade linear, eu tenho que pensar o que significa isso. Já sei, professor, densidade é massa sobre volume. Não, essa densidade aqui é o que nós chamamos lá de massa específica, né? Lá que nós vimos em física aplicada, massa específica da coisa. Não, essa densidade que ele se refere é o que nós chamamos de densidade linear. O que significa densidade linear? É a massa sobre o comprimento, tá? Em linha sobre o comprimento. Então aqui é muito fácil fazer a conta. Se eu quiser em gramas por centímetro, eu vou pegar lá 0,45 gramas divididos por 60 centímetros. Isso aqui vai me dar 7,5 vezes 10 na menos 3. Na menos 3? Isso. Gramas por centímetro. Ok. Se eu quiser agora a mesma relação para quilogramas por metro, eu vou ter lá, só transformo cada um deles. 0,45 gramas, 0,45 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Divididos por 60 centímetros. 60 vezes 10 na menos 2 metros. Isso vai me dar igual 7,5 vezes 10.
Essa conta aqui, 0,45 por 60, dá esse 7,5 vezes 10 na menos 3. Então, eu só copio. Não preciso refazer todos os cálculos, tá? E aqui eu tenho 10 na menos 3 divididos por 10 na menos 2, vai dar 10 na menos 1. Então, aqui eu tenho 7,5 vezes 10 na menos 4 quilogramas por metro. Ok? Sim ou não, gente? Beleza. Na letra B. Esse aqui eu acho que vou ter que pôr para baixo. Só um pouquinho. Na letra B. Qual é a frequência do som que ela está emitindo, supondo que esteja vibrando no modo correspondente ao seu primeiro harmônico? E aí nós vamos lá pegar o nosso livro, olhar lá num corda, as duas pontas, as duas extremidades fixas, e nós vamos ver que o primeiro harmônico é dado por essa nossa equação. F1 igual a 1 sobre 2L, raiz de T sobre Mi. F1 igual a 1 sobre 2L, raiz de T sobre Mi. E aí é só substituir, correto? 1 sobre 2 vezes 60 vezes 10 na menos 2, raiz da tração, ele já falou lá, 15, e está no Sistema Internacional, sobre Mi. 7,5 vezes 10 na menos 4, Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico. Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar a 117 Hz. Ok? Essa é a frequência do estado fundamental. Na letra C, ele pede qual é a frequência de vibração correspondente ao seu segundo harmônico e ao seu quinto harmônico. Então, aqui eu vou observar o seguinte. Essa expressãozinha aqui, F, ela pode ser escrita da seguinte forma. F de N, F em vez de F de 1, F de N, igual a N sobre 2L, raiz de T sobre Mi. Então, eu posso substituir os valores ali. E agora, no meu caso, N no primeiro caso é 2, no segundo caso é 5. É só substituir os valores. Mas eu também sei que isso vai ser N vezes F1, porque isso aqui, ó, é F1. Então, o que significa isso? Significa que F2 vai ser igual a 2 vezes F1. F5 que ele quer vai ser 5 vezes F1. Simplesmente isso. 2 vezes 117, 234 Hz. 5 vezes 117, 585 Hz. Sim ou não? Dúvidas? Fácil? Bem facinho, né? Bem tranquilo. Bem sossegado, bem de boa. Tranquilo essa aí. Mais ou menos. Ô, Arthur. Foi tranquilo, sim. Você dá conta tranquilamente. Agora vamos para o 8. Suponha que uma das cordas de um piano esteja vibrando e emitindo a nota Dó de 512 Hz. Então, a frequência que ele me dá aqui, a frequência da nota Dó, que ele está dando é 512 Hz. Para essa corda emitir a nota Dó da escala imediatamente superior. Qual é a escala, a nota Dó
da escala imediatamente superior. Então eu tenho que pensar o seguinte: se esse cara aqui, ele não fala em momento algum, mas vamos dizer que esse cara seja o primeiro harmônico. Correto? Tá? E nem estou olhando lá na minha escala, primeiro harmônico. Se a escala imediatamente superior vai ser o segundo harmônico. Nós já vimos que isso aqui vai ser 2 vezes 512, que dá 1024 Hz. Simples. Sem segredo. Tá? Esse é o próximo. Só que daí ele pergunta para você, variando-se apenas o seu comprimento, ele deverá ser aumentado ou diminuído? De novo, eu olho aqui, ó. Na letra A, F igual a N sobre 2L, raiz de... como é que é? Aqui. T sobre Mi. Isso. Nossa a colinha. Se eu quero variar o comprimento, quero aumentar a frequência. Para aumentar a frequência, o que eu tenho que fazer com o comprimento aqui, gente? Diminuir. Quantas vezes? Notem que eu estou multiplicando a F, a nova frequência, é 2 vezes a frequência antiga. E o comprimento, o que tem que acontecer? O novo comprimento. Nós já vimos que tem que diminuir, então eu vou pegar o comprimento antigo e dividir por alguma coisa. Por quanto que eu vou dividir? Notem que é proporcional aqui, ó. Dividir por 2. Eu tenho que diminuir o comprimento, divido por 2, tá? Vai multiplicar lá a frequência por 2. Ok? Beleza. Por que ele está fazendo essa pergunta aqui? Porque daí ele vem para a letra B aqui, ó. Essa é aquela que pega vocês na letra B. Que se eu pergunto, muita gente erra. Variando-se apenas a tensão a qual ela está submetida. Essa tensão deve ser aumentada ou diminuída? Quantas vezes? Olhando lá, ó. Eu quero aumentar a frequência. Aumentar a frequência. O que eu tenho que fazer com a tensão? Aumentar a tensão. Aumentar a tensão. Então eu já vi que eu tenho que aumentar. Ótimo, beleza. Mas e qual é a relação aqui? Para eu dobrar a frequência, eu tenho que aumentar quantas vezes a tensão? F' igual a 2 vezes. Como que eu faço isso se eu estou com dúvida? F a frequência anterior. Isso vai ser 2 vezes. Como que é a frequência anterior? 1 sobre 2L, raiz de T sobre Mi. Essa é a frequência anterior. Vou jogar esse cara lá dentro. Como que eu faço? 1 sobre 2L, raiz de 4T sobre Mi. O que é esse 4T aqui? É 4 vezes a tensão. É 4 vezes. É a nova tensão que eu estou aplicando. Então, a minha nova tensão tem que ser 4 vezes. Então, eu tenho que aumentar multiplicando por 4. Como que eu provo isso? Está aqui, ó, a prova. Ok? Para que eu consiga dobrar a frequência, eu tenho que multiplicar a tensão por 4. Sim ou não? Vamos seguir.
Duas cordas de violão têm o mesmo comprimento e estão submetidas à mesma tensão, mas a frequência do som emitido por elas é o dobro da frequência. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Duas cordas de violão têm o mesmo comprimento. Então, vamos chamar de LA igual a LB. Violão A e violão B. Estão submetidas à mesma tensão. Tensão de A igual a tensão de B. Correto? Mas a frequência do som emitido por elas é o dobro da por uma delas é o dobro da frequência emitida pela outra. Então, a frequência de A, vou dizer que ela é 2 vezes a frequência de B. Correto? Sabendo-se que cada uma está vibrando com vibrando na sua frequência fundamental, então eu estou falando da frequência fundamental das duas, e que são feitas de mesmo material. O que significa ser feitas de mesmo material? Significa que a densidade de uma é igual à densidade da outra. Que densidade? A massa específica. Ok? Agora, eu pergunto para vocês, significa que elas têm a mesma densidade linear? Não, professor. Por que não? Porque a densidade linear é a massa pelo comprimento, não leva em consideração a espessura. Então pode ser que uma seja mais grossa que a outra. É a corda do violão. A corda do violão eu tenho, por exemplo, as 3 de baixo são do mesmo material sempre. Se for de nylon, mesmo nylon. Só que uma é mais grossa que a outra, então elas vão ter densidades diferentes. Ok? Então, isso aqui é verdade. Agora, isso aqui... Opa. Mi B, Mi A. É assim. Bom, aí agora o que ele está me dizendo lá, eu vou para a minha fórmula de frequência. Isso aqui, ó, vou sair por aqui. F1A igual a F1B. Substituo 1 sobre 2L de A raiz de TA sobre Mi A igual a 1 sobre 2L de B raiz de TB sobre Mi B. Tá lá. Agora eu vou cortando as coisas que não me interessam mais, ó. Comprimentos são iguais, então tudo esse termo aqui, ó, cai fora. As trações são iguais, então isso aqui cai fora. O que que sobra? 1 sobre raiz quadrada de Mi A igual a 1 sobre raiz quadrada. É isso? Não, aqui tem um 2, né? Aqui tem um 2, desculpa, aqui é 2. 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de Mi B. Arrumando isso aqui, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de Mi B igual a 2 vezes raiz quadrada de Mi A. Ok? Bom, e a partir daqui? Bom, eu posso elevar ao quadrado, Mi B igual a raiz quadrada de 2, Mi A. Ótimo. Mas eu não sei quanto vale Mi, a densidade linear deles. Eu sei quanto vale a densidade, eu sei que elas são iguais ao mesmo material. Então, a densidade específica, que é a massa específica do material. E como que eu chego lá? Bom, densidade, esse cara aqui, densidade linear, é massa sobre o comprimento. Vou substituir. Massa de B sobre comprimento de B, igual a raiz quadrada de 2, massa de A sobre comprimento... comprimento de A. Pego, o que eu tenho igual aqui, ó? LA e LB é igual, então eu tenho aqui MB igual a raiz quadrada de MA. Mas eu não sei a massa ainda, então o que eu vou fazer? Densidade igual a massa sobre volume. Densidade igual a massa sobre volume. Então, a massa vai ser densidade vezes volume. Densidade de B vezes volume de B igual a raiz quadrada de 2, densidade de A vezes volume de A. Só que densidade de A é igual a densidade de B, né? Ele falou lá em cima, nós vimos. A igual a B. Então, eu vou cortar as densidades, eu tenho os volumes.
que eu posso, para me facilitar aqui, eu não sei nada do volume, eu quero a espessura. Eu não sei se eu arrumei aqueles exercícios lá para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu quero a espessura. A minha corda, ela pode ser considerada um cilindro. O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. Quem que me dá a espessura? A área. A área me dá a espessura. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Volume de B, então vai ficar área de B vezes a altura, eu vou considerar o mesmo comprimento, né? O mesmo comprimento, que é o L. L de B, igual a raiz quadrada de 2, área de A vezes L de A. L de A de novo corta com L de B, área de B igual a raiz quadrada de 2, área de A. Notem que ele perguntou lá, quantas vezes a área da seção reta de uma das cordas é maior que a da outra? Raiz de 2 vezes. É isso aqui. Certo, pessoal? A física da coisa acabou aqui, ó, quero ver. A física da coisa foi quando eu igualei as duas coisas e substituí. O resto, aqui talvez tenha um pouco de física, porque eu tenho que lembrar o que é densidade, né? A densidade linear, o que é densidade específica, massa específica. O resto é matemática. Então é sentar e resolver. Sim ou não? Deixa eu ver se eu arrumei os exercícios do dia de hoje para vocês certinho. É isso aí. Vamos lá. Podem fazer. Pessoal, mas tem que treinar. A gente está fazendo isso justamente para vocês treinarem, tá, gente? Eu sei que a matemática aí é mais complexa, dá uns probleminhas aí, mas é para vocês treinarem, tá? Beleza? Pega ele, vai ali, faz, desenvolve essa habilidade de matemática, é muito importante para vocês desenvolverem isso. Tá? É fundamental desenvolver isso. Note que eu tenho uma análise física, eu faço toda uma análise física com vocês, mas eu também forço vocês nessa habilidade matemática aí. Tá bom, Amanda? Então não se... Vai lá e se tiver dificuldade, vem falar comigo. Beleza, gente? Perguntas? Tá. Tá? Já na horinha, falta alguns minutos e vocês têm esse exercício para fazer. Então, vocês podem fazer lá. Qualquer problema que der, me manda no chat. O problema que daí eu entro lá para ver o que está acontecendo, o que aconteceu, tá? Um abraço para todo mundo. Semana que vem participem do